Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas o morrerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiça em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Muito bem, boa noite, saúdo a todos na graça e na paz de Cristo, chamando todos bem-vindos para o nosso estudo dessa noite. Bom ter você em nossa companhia, que bom que você está aí na sua casa, ou enfim em um outro local, acompanhando esse estudo bíblico aqui da congregação São Lucas, bairro Pinheirinho, Curitiba. Aos membros da congregação São Lucas, um abraço muito especial. Agora não temos essa possibilidade de nos reunirmos pessoalmente, estarmos, enfim, nas casas ou mesmo aqui na igreja, mas que bom que os membros da congregação estão aí acompanhando o estudo bíblico aqui de forma virtual ou de forma online, né? Que bom que temos essa possibilidade, que temos essa oportunidade de poder, então, nos reunir e estudar a palavra. Então, aos membros da congregação, um abraço muito especial. Também a membros de outras congregações, aí Brasil afora, um abraço especial, sejam todos bem-vindos. Também não luteranos, né, que estão acompanhando o nosso estudo de hoje, que bom ter você em nossa companhia. Qualquer dúvida, entre em contato, coloque lá nos comentários a sua dúvida. Enfim, fico à disposição para ajudar você também a compreender um pouco melhor a palavra de Deus e, é claro, também um pouco mais da igreja luterana. Coloque lá sua cidade, dê o seu boa noite, dê o seu olá. É sempre muito bom ter essa interação também com vocês. Tá?
Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na terça-feira tivemos a primeira parte, né? Hoje então, segunda parte do estudo, ligado aí à vida de José. Uma história, né, de vida muito interessante. E como eu desafiei vocês na última vez, continuo desafiando vocês hoje. Onde nós podemos encontrar semelhança entre a história de José e a história de Jesus? Como já mencionamos no primeiro estudo, muitas coisas que José passou, situações que ele enfrentou, também aconteceram com Jesus. Momentos que se repetem lá em Jesus, na história de Jesus. Então esse também é o desafio do nosso estudo de hoje, contarmos um pouco da história de José, aplicarmos isso para a nossa vida e ao mesmo tempo encontrar ali uma ligação com a história de Jesus. Tá? Muito bem, vamos ver quem já nos acompanha. Sempre é um prazer muito grande ter todos vocês em nossa companhia. Temos a Flaviana dos Passos. Boa noite, Flaviana, seja bem-vinda. Que bom ter você aí em nossa companhia. Também o Alombim Cordeiro, que bom, um abraço também. Dona Zélia Laube, aqui da congregação, boa noite. A Adriana Tosti, Marginico Ademar e o pequeno Arthur também estão lá, acompanhando, são membros aqui da congregação. Também o Valdemar Discher, de São Gabriel, lá do Espírito Santo, boa noite. Também a Margarida e o Geraldo Deverck, boa noite, são aqui da congregação. Dona Vanir Neumann, minha sogra, lá de Tapes, Rio Grande do Sul, seja bem-vinda. Também a Isabel Ewald, boa noite, que bom ter a senhora também em nossa companhia aí. Também a Cirlei Baues, muito boa noite, mais um estudo bíblico, louvado seja Jesus, Santo Augusto, lá do Rio Grande do Sul, um abraço. Também a Ângela está aqui, a Ângela acho que vocês conhecem, minha esposa, que dá essa parte aí de auxílio, minha assessora aqui que traz os pedidos de oração, enfim, alguma informação que seja importante. Também a Lucimar Oliveira, boa noite, aqui da congregação, imagino lá que também toda a família do Elton, a Lucimar, também quem mais lá? Ainda mais temos a Mariana e o pequeno Pedro, Isto, muito bem. Também a Sônia Zanon, lá de Mandiretuba. Muito bem. Um abraço para vocês aí, que bom ter vocês em nossa companhia. Também está aqui a Ana Aidan Teixeira, que é o codinome de Walter Aidan, Sejam bem-vindos aqui da congregação também. Adriana Stefan, também aqui da congregação, sejam bem-vindos. Também imagino lá que a família está reunida, Que bom, A Adriana também está na nossa live aí acompanhando. Boa noite. Também o Edson e o pequeno Dudu. Um abraço aí, Dudu. Saudade da escolinha, Dudu? Tantas outras crianças aí com saudade da escola dominical, Mas queira Deus que logo, logo nós voltemos à normalidade. Também Inês Bautler, seja bem-vinda, boa noite. Elisângela dos Santos, aqui da congregação, boa noite. Também o Narciso Bonato, eu imagino que a Deise, também estão lá. Espero que a internet esteja hoje melhor, Espero que sim. Muito bem, também a dona Delci Bredoff, aqui da congregação, a Esther Schaffer também. Eu imagino que o pastor lá também está presente, Pastor Eldo Bredoff, um abraço também para eles. Também o Samuel Casburg, lá de Cerro Branco, minha terra natal. Um abraço pessoal de Cerro Branco também. Também a Nadir Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda. Também já mencionei aqui o Edson, seja bem-vindo. O Henrique também, o pessoal lá também deve estar lá, O Pedro Henrique também deve estar acompanhando aí, A Mari também. Muito bem. Também a Noemi Scherer, boa noite, um abraço, que bom estar aí, ter você em nossa companhia.
Também a Dona Elga, né? A Dona Elga Larsen, Lotário também, né? Toda a família assistindo. Que bom, um abraço para vocês aí. Muito bem, gente, que bom ter vocês aí acompanhando o nosso estudo de hoje, né? Também a Iracema Kinwald, de Rondônia. Pastor eu já mencionei, né? Também a Marlene Miller, lá de Cerro Branco, minha mãe, um abraço. Também a Jerusa Petriche, né? A Marli Streck, muito bem, lá de Porto Alegre. Um abraço, dona Marli, seja bem-vinda. Muito bem, a Clélia Peters, de Novo Hamburgo, boa noite, bem-vinda. Adriana Tosti, né, que também está acompanhando. A Maristela Kistler, de Jaraguá do Sul, um abraço. Enfim, que bom ter vocês aí acompanhando o nosso estudo de hoje, né? Que bom. Também o Carlos Níquel, Alfredo Otto, Dona Emília Miller. Legal, que bom, né? Muito bem, gente, né? Eu não vou conseguir ler o nome de todos, mas que bom que vocês estão aí acompanhando, né? Incentivo você também, se assim desejar, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí essa live com as pessoas lá que fazem parte do teu rol de amigos do Facebook, para também acompanharem o estudo bíblico, ouvirem um pouquinho das histórias aí bíblicas, hoje a história de José. Também, se você tiver algum motivo de oração, algum pedido, algum agradecimento, coloque lá nos comentários que nós vamos então depois incluir isso também na oração. Tá? Mas como é o nosso costume aqui, nós sempre vamos então cantando, né, alguns hinos, vamos acompanhando aí pelo menos 2 hinos, né? Então convido a nós cantarmos o primeiro hino. Deixa eu mudar aqui minha tela, botar um pouquinho maior para vocês, né? O primeiro hino, se eu posso cantar esta canção. Passamos às vezes por aflições e preocupações, né? Mas como é bom saber que em meio a tudo isso nós estamos na companhia do nosso bom Deus. Ele nos acompanha, Ele nos guarda e nos protege. E por isso convido você a cantar. Se eu posso cantar esta canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação, tá bom? Esse está aí no Louvai ao Senhor, o hino 176, e depois a Ângela escolheu um hino também, né? A Ângela optou por um hino do Inário, um hino que ela gosta bastante, então depois vamos cantar também um hino do Inário Luterano. Vamos lá? O segundo, então, é um que consta no nosso Inário Luterano, Vou cansado repousar, né? Esse hino nós podemos cantar no final, no último momento, então, do nosso estudo, pedindo, então, que Deus assim nos acompanhe, né? Nos acompanhe durante a noite, nos proteja durante a noite, mas, como nós não cantamos no final, nós cantamos sempre no começo dos nossos estudos, então vamos hoje cantar esse também no início, tá bom? Vamos lá? Vou cansado repousar, uma letra muito bonita, inclusive depois convido você
a procurar no seu inário luterano ou procurar, enfim, pode por aqui mesmo, né? Ler com atenção esse hino que tem uma letra muito bacana. Vamos lá? Opa, aqui, muito bem. Então, esses nossos dois hinos de hoje. Esse último hino com uma letra, como eu disse, muito bacana, muito especial. Convido depois você dar uma olhadinha no texto, né? É uma letra que nos faz aí sempre ter a certeza de que Deus nos ama. Queiras perdoar-me, ó Deus, todos os pecados meus, pois o sangue de Jesus ao perdão e à paz conduz. Muito bem, gente. Então, convido a fazermos uma oração antes de seguirmos com o nosso estudo de hoje. Vamos orar. Amado Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, hoje e para todo o sempre. Nos achegamos à tua presença, te louvando e agradecendo por todas as bênçãos que derramas sobre a nossa vida, todo o teu cuidado, teu amparo, teu socorro sempre presente. Ó Deus, te louvamos porque podemos em todo e em qualquer momento pedir a tua ajuda. E como é bom saber que o Senhor estende a mão, nos acolhe, nos perdoa e nos fortalece. Te louvamos, ó Deus, porque temos em nossas mãos a possibilidade de abrir a tua palavra, estudar a tua palavra e por ela ser fortalecido na fé. Reconhecemos, ó Pai, que somos imperfeitos, falhos e te pedimos perdão. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados por amor ao teu Filho Jesus, que no alto da cruz sofreu e padeceu em nosso lugar. Que teu Espírito Santo nos conduza pelo caminho certo, o caminho que te agrada, e que possamos, assim como fez José, olhando sempre para ti como um Deus misericordioso, que permaneceu firme até o final. Ó Deus, que possamos também lembrar daqueles que sofrem ao nosso redor, que possamos estender a nossa mão, também orar por essas pessoas, ajudá-las também nas questões físicas, bem como também espirituais, materiais. Usa-nos, Senhor, como teus instrumentos, para levar o amor e a graça, a tua palavra, que sempre orienta e fortalece. Abençoe a cada um que nos acompanha nessa noite, neste estudo de hoje. Tudo isso, ó Pai, entregamos em tuas mãos, em nome e por amor de Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, então vamos lá hoje falando sobre José, a segunda parte, né? Nós não conseguimos terminar na terça passada e hoje então queremos aí dar um complemento e um final
para essa nossa história de hoje. Muito bem, antes disso, vamos dar uma olhadinha quem mais nos acompanha, quem está conosco aí. Muito bem, um abraço também para Clarinda Schultz, né? Também a Isolene Felipe, lá de Caçador, Santa Catarina, a Aurilson Forpaga, aqui da congregação, Dona Lourdes Oswaldo e também o seu Reinoldo, boa noite, um abraço, né? Aqui da congregação também, né? O Narciso aqui faz uma menção aí ao Inário, né? Ao hino do Inário Luterano que nós cantamos. Também a Dona Emília, um abraço, a Dona Emília, um abraço muito especial para a senhora também, aqui da congregação. Também a Rose Martins, né? Que bom vê-la novamente aqui, Dona Rose, seja bem-vinda. Tá? Muito bem, então temos aí o pessoal nos acompanhando, né? Que bom, um abraço sempre a todos vocês, aos membros da congregação, aqueles que não são membros da congregação, mas que estão aí a Brasil afora acompanhando, que bom ter vocês aí. E também você que não é luterano, mas que está aí em nossa live, seja muito bem-vindo e me coloco à disposição para qualquer ajuda que você queira, qualquer orientação, qualquer informação também sobre a Igreja Luterana, entre em contato que eu me disponho a te ajudar, tá bom? Muito bem, nós então na última vez falamos um pouquinho aí da história de José e começamos, né? Aqui eu vou fazer um resumo bem rapidinho do que nós falamos. O pai de José é Jacó. Ele fez lá aquela túnica toda bonita, especial, né? Para o seu filho José. A gente lembrou que tem uma túnica também muito especial lá de Jesus, né? Que os guardas não quiseram rasgar a túnica. Então aqui nós temos uma ligação, né? Também na sequência nós falamos sobre os sonhos que José teve. Ele contou esses sonhos para os seus irmãos e também para o seu pai, que aí tinha a ligação lá dos feixes de trigo, né? Que o dele então se destacava, os demais ali representando então os irmãos dele se inclinavam diante de José, e os irmãos de José ficaram bem chateados, brabos com isso, inclusive com a túnica lá, né? Que o pai tinha dado somente a José. Também um sonho que José menciona tem a ver com as estrelas, com o sol, a lua, enfim, onde ali José está em destaque. Isso trouxe uma certa revolta, né, para com os seus irmãos. Tanto é que quando então lá o José vai ver como está o rebanho do seu pai, ou seja, vai lá onde estão os irmãos de José cuidando desse rebanho, os irmãos de longe já avistam o José, talvez pela túnica, enfim, a Bíblia não diz o porquê, mas o fato é que eles de longe identificam o José. E dizem, lá vem o sonhador, fazendo uma referência aos sonhos que José teve. E nesse momento há um conflito, há uma tensão ali, alguns querem matar, né? Alguns irmãos ali querem matar, o irmão mais velho não permite, né, que ele seja morto, e na sequência jogam dentro de um poço vazio, um poço seco. E aí, como eu destaquei na última vez, né, o que eles fazem após isso? Poxa, o irmão provavelmente estava ali naquele poço gritando, pedindo ajuda, enfim, e o que eles fazem? Diz o texto que eles vão comer pão. É uma indiferença muito grande com relação ao irmão José, que está ali. E, na sequência, ele é vendido para mercadores. O irmão mais velho não está ali presente, né? Não está ali junto. Não está ali junto com os demais irmãos. Quando ele volta, né, ele vê toda aquela situação, o irmão que foi vendido, e agora o que vamos fazer? Ele acaba se associando aos seus irmãos, cria uma mentira, né? Como nós vamos explicar isso ao nosso pai? Como Jacó vai reagir quanto a isso? Nós não podemos dizer que nós queríamos matá-lo e que acabamos vendendo ele. E aí criam lá uma alternativa, uma desculpa, um jeitinho, né? E pegam aquela túnica tão especial para José e Jacó, colocam sangue nessa túnica e entregam ao pai, dizendo que o José, então, provavelmente deveria ter sido atacado por uma fera
por um animal selvagem e assim, enfim, não foi encontrado o corpo. Uma grande mentira. Né? É interessante que nós vemos também uma ligação com essa venda de José com a venda de Jesus. Ou seja, lembrem que lá José foi vendido por 20 barras de prata. Não havia naquele tempo moedas. Mas lembrem que Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Então aqui nós temos também uma semelhança bem bacana, interessante, né, com a história de José e a história de Jesus. Claro, um evento triste, imagina, ser vendido, né, pelos seus próprios irmãos, mas é isso que depois, mais tarde, também acontece com Jesus, quando Judas vende Jesus, engana Jesus por 30 moedas de prata. O que acontece na sequência? Nós paramos aqui na terça passada. Né? Então, na sequência, nós vemos onde José, né, que foi ali vendido pelos seus irmãos, ele foi parar lá na casa do Potifar. Ele é comprado por um guarda, né, lá do Egito. Ele era guarda, tinha uma posição, né, elevada nesse cargo. Ele não era um simples guarda, mas ele tinha uma posição, né, dentro do quadro lá do Egito, e ele então compra José como escravo. Então José vai parar lá no Egito. Aqui, abrindo um parênteses, né, nós muitas vezes, quando olhamos as histórias bíblicas, a gente pensa assim, poxa, né, aquela história tão bonita lá de Moisés que liberta o povo, liberta todo esse povaréu que sai lá do Egito, esse monte de gente. Nós temos as pragas que Deus envia e o faraó não quer liberar e tal. Como é que esse povo foi parar no Egito? Começa aqui com a história de José. Às vezes acaba não associando as histórias, né? Mas o povo de Deus foi parar no Egito por causa dessa história de José. Quando mais tarde, no final da história, como vamos ouvir hoje, José chama toda a sua família para morar no Egito. Cuida, protege, ampara a sua família. Nós estudamos essa história no catecismo quando falamos do 4º mandamento, de honrar pai e mãe. Honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. E aí nós fazemos a menção, a ligação com a história de José. José é um homem importante, né, lá no final da sua história já. Ele poderia ter ignorado o seu pai, ignorado a sua família, mas não. Ele se preocupa e faz de tudo então para trazer Jacó e mais toda a sua família, em torno de umas 70 pessoas, para morar no Egito. E cuida do seu pai, cuida da sua família. Esse povo então se multiplica, Deus abençoa esse povo, passam-se lá mais de 400 anos, e aí o faraó já não estava mais lembrando do que o povo de Deus havia feito no início, quando José interpretou aqueles sonhos, e no fim eles se tornam escravos no Egito, e Moisés então é chamado, convocado para libertar o povo, e aí nós conhecemos a história. Então, só para a gente fazer essa ligação, né? Como o povo de Deus foi parar no Egito por causa da história de José. Muito bem, como eu estava dizendo, o Potifar então acabou comprando José como escravo. E aí ele começa a cuidar das coisas do Potifar. Ele se torna um servo, um escravo de confiança, e logo ele então passa a cuidar das coisas lá do Potifar. Deixa eu só desligar aqui. Muito bem. Aí. Ele começa a cuidar das coisas então do Potifar. Ele fica ali um tempo razoável. Não se sabe direito quanto tempo foi que José ficou na casa do Potifar antes de ele então se tornar um prisioneiro. Alguns mencionam um tempo em torno de 10 anos. Então, o tempo que ele chegou, foi vendido pelos irmãos e foi depois preso injustamente, passam-se aí provavelmente uns 10 anos. Então, um tempo razoável.
Mas percebam que na casa do Potifar nem tudo era bacana, nem tudo era correto. Infelizmente, Potifar tinha uma mulher que não dava muito atenção à questão de se manter fiel ao seu marido. Tanto é que quando a mulher de Potifar põe os olhos, e aí o texto lá bíblico vai dizer que ela olha com um olhar diferente para José, ou seja, já um olhar de cobiça, um olhar já ligado à questão da sexualidade, aquela mulher tenta convencer José para ter um caso com ele. Ali nós temos José sendo tentado. Percebam, ele está na casa do Potifar, cuidando das coisas de Potifar, tudo indo razoavelmente bem. Vem o inimigo e faz com que a mulher de Potifar tente o próprio José. José poderia ter pensado assim: poxa, meus irmãos me rejeitaram, me venderam, estou aqui como escravo, estou em terra estranha, estou longe da minha terra natal, eu vou aproveitar. O patrão aí está longe mesmo, não está em casa, eu vou me aproveitar. Ele poderia ter pensado assim, mas não pensou. Pelo contrário, quando a mulher se engraça com José, José logo lembra: olha, eu tenho compromisso com o meu patrão. E outra coisa, fundamental e principal, eu tenho um compromisso com Deus. Eu não sou casado com você, eu não posso fazer isso. E, como aqui a imagem, inclusive, destaca, ele sai correndo. Até a mulher do Potifar fica com a capa, provavelmente com a roupa de cima de José, e ele sai correndo. Ele não usou aquela ideia que se usa hoje, vou aproveitar a vida, o resto que não importa. Ele não fez isso, ele se manteve fiel a Deus e também fiel ao seu patrão. Ou seja, não caiu na tentação. Aqui nós fazemos uma ligação também com Jesus. Lembre do texto de Mateus capítulo 4, quando lá Jesus é tentado pelo diabo e não pecou também. Jesus se manteve firme naquelas 3 famosas tentações. É claro que José era um pecador, nós não podemos dizer que José é igual a Jesus, mas aqui nesse momento em que José é tentado pela mulher do Potifar, José diz não. Assim como Jesus disse não no deserto para as tentações do próprio inimigo Satanás. E na sequência, o que acontece na sequência? O marido volta. E aí o que acontece? A esposa do Potifar, que estava magoadinha porque o José havia rejeitado ela, faz o quê? Culpa o próprio marido. Culpa o próprio marido. Não, foi você que trouxe esse estrangeiro aqui para dentro de casa e agora está aí se engraçando comigo. Sim, José também foi acusado. Mas percebam, a mulher do Potifar tenta culpar o próprio marido por ter trazido um estrangeiro para dentro de casa. Em nenhum momento ela se coloca como também participante de alguma culpa, de algum pecado. E o Potifar faz o quê? Potifar tinha autoridade para que naquele momento, e o contexto justificaria, o Potifar poderia ter mandado matar José na hora. Mas por que ele não faz isso? Essa é uma pergunta interessante. Ora, o empregado havia se engraçado com sua mulher. Ele tinha autoridade e o contexto permitiria que José fosse morto. Mas, e aí dizem os estudiosos que provavelmente o Potifar já conhecia a sua esposa um pouco mais e sabia que o que ela estava dizendo poderia ter algo de mentiroso por trás. E por isso o Potifar não manda matar José, mas manda José para a cadeia, manda José para a cadeia. E ele fica lá. E é interessante que Deus continua abençoando José lá na cadeia.
porque lá na cadeia ele se torna logo alguém que auxilia os outros presos, né? Ele ajuda a cuidar os presos. Ele é um preso diferente. E logo Potifar percebeu isso e colocou ele também lá para ajudar a cuidar, inclusive, dos demais presos. Percebam como foi importante José se manter firme. E aqui um detalhe importante. Como eu falei no primeiro estudo, nós por vezes olhamos para a história de José e dizemos assim: José foi maltratado, vendido pelos irmãos, foi preso injustamente, mas olha, se tornou uma pessoa importante. Como se tudo isso acontecesse em 3, 4 meses. Não. Do tempo em que José foi vendido pelos irmãos e que ele sai da prisão interpretando os sonhos do faraó, se passam em torno de 13 anos. 13 anos. Não foi pouquinho tempo, não. E José poderia, nesses 13 anos, ter blasfemado contra Deus, ter xingado Deus, ter reclamado de Deus. Mas o texto não traz um versículo onde José reclame de Deus. Não tem nenhum momento em que José blasfema contra Deus, fala mal de Deus por tudo o que ele estava passando. Ele se mantém firme, se mantém confiante em Deus. E isso é importante lembrarmos, né? Como hoje as pessoas por vezes abandonam a sua fé, abandonam a palavra, abandonam os ensinamentos de Deus por pouca coisa. Trocam, né, uma coisa tão importante que é uma vida com Deus, a fé em Deus, uma esperança que vem a partir da fé, trocam por tantas coisas que não levam a nada. Aliás, levam à condenação, ao afastamento de Deus. Acham que estão aproveitando bem a vida. Talvez por um tempo, talvez por algum momento, mas logo, logo a consciência vem, logo, logo aquela alegria, aquele prazer passa, e novamente vem a angústia, novamente vem a aflição, novamente vem a preocupação, algo que não consegue se resolver. Melhor é permanecer firme em Deus. Como eu disse no outro estudo, a fé não nos vai tornar imunes a problemas e a dificuldades. José enfrentou isso. Jesus, né, mesmo sem pecado, foi injustamente condenado. As pessoas abandonaram Jesus. Pedro, o grande homem de fé, disse que iria, né, dar a vida por Jesus. E Jesus disse: olha, baixa a bola aí, Pedro, porque você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E assim aconteceu. Ou seja, a fé, por vezes, mesmo nós cristãos, isso não quer dizer que nós, porque temos fé, que estamos aí imunes a qualquer tipo de dificuldade. Nós estamos num mundo onde o pecado está aí. Vivemos num mundo onde o pecado muitas vezes influencia as pessoas, também os cristãos. E por isso precisamos estar firmes em Deus, confiantes na graça de Deus, porque a fé, mesmo que não nos torne imunes aos problemas, nos dá condições de enfrentar essas aflições, sabendo que nós não estamos sozinhos, sabendo que Deus nos acompanha, que segura em nossa mão, que nos ajuda, mesmo quando nós não sentimos a presença de Deus, mesmo quando achamos que Deus está longe ou que nos abandonou. Pelo contrário, Deus continua cuidando de nós. A fé nos dá essa certeza. E assim como José se manteve firme, mesmo em meio àquelas tentações, ele poderia ter usado o contexto e ter dito: não, eu vou aproveitar a vida, o patrão não está aí. Mas ele diz: não, eu não sou casado com você, eu não posso pecar contra o meu Deus. E lembra, sim, o 6º mandamento. O que acontece na sequência? Então, quando José vai para a cadeia, ele fica um bom tempo lá. Alguns mencionam em um tempo de 2 anos. 2 anos na cadeia, preso injustamente. Poderia nessa hora ter falado mal de Deus, ter praguejado. O que adianta eu ser fiel a Deus se Deus acaba por me esquecendo, me abandonando aqui? Ora, eu estou preso injustamente. Mas ele não faz isso. Em nenhum momento José fala mal de Deus. Mas lá, na cadeia, como eu disse antes,
ajuda os demais presos, ele encontra dois personagens interessantes. É interessante observar que ali, esses presos, não é qualquer preso que está lá, né? Eram pessoas que faziam parte da corte. Nós temos ali dois personagens que o texto vai mencionar, o padeiro e o copeiro. Eram pessoas que, né, tinham um convívio quase que direto com o faraó. Então não era qualquer preso, não era uma cadeia qualquer. Haviam pessoas do alto escalão lá dentro. Ou seja, aquele que servia o próprio faraó, aquele que preparava a comida do faraó. E José então encontra esses dois personagens lá. E José acaba então ajudando esses dois na interpretação dos seus sonhos. E aí, quem leu a história vai lembrar lá, né? O padeiro tem um sonho, o copeiro tem outro. O copeiro lá tem uma ideia de que ele está então servindo, né, o seu faraó, enfim. O padeiro não. E aí José interpreta dizendo, olha, daqui a 3 dias você, copeiro, vai voltar a servir o faraó, e você, padeiro, daqui a 3 dias vai se dar mal. Você vai morrer, você vai ser morto. E assim como José interpreta, assim acontece. Aqui nós temos um momento interessante. Lembrem, eles estão na cadeia, o José então interpretou o sonho, e assim como aconteceu, aliás, assim como ele interpretou, aconteceu. O que o José pede ao copeiro? Lembra de mim, te ajudei aqui, hein? Quando você estiver lá fora, me ajude, lembre de mim. E o copeiro esquece. O copeiro não lembra da ajuda de José na cadeia. E passam-se 2 anos, até que o faraó tem aquele sonho que ninguém interpreta. Aqui também chama atenção para nós lembrarmos de que as pessoas que nos acompanham, né, são pessoas que nos ajudam em tantas coisas em nossa vida. E muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes nós somos ingratos consciente ou inconscientemente, né, de ajudar, de acompanhar, de agradecer as pessoas que estão ao nosso redor. E principalmente também agradecer a Deus, ter um coração agradecido ao nosso bom Deus, que nos dá tanto, né, nos dá tudo que nós precisamos para essa vida e também para a eternidade. Enviou o seu Filho para que nós tivéssemos perdão, comunhão com Ele, vida eterna. É evidente que nós passamos por dificuldades aqui, mas percebam, às vezes nós só olhamos para isso e achamos que não temos nada para agradecer. Você levantou hoje de manhã, abriu os olhos, teve um café da manhã, teve almoço, pôde trabalhar, tua saúde está legal, está razoável. Tem tanta coisa que nós podemos dizer, Deus, muito obrigado. Então, ter um coração agradecido é muito importante. Pastor, mas o não cristão também tem isso? Sim. Como diz a Escritura, Deus faz chover na horta do que crê e na horta do que não crê. Mas o que crê diz, Deus, obrigado, porque reconhece como dádiva e bênção de Deus. Mas o ateu pode até ter algumas coisas, mas não tem o principal, que é Cristo em seu coração, que dá perdão dos seus pecados, esperança de vida eterna e certeza de reencontrar aqueles que também na fé morreram na bem-aventurança eterna. Essas promessas somente são encontradas, sentidas e vividas pela fé em Jesus Cristo. Então, o copeiro sai, volta a atender, volta, né, então a servir o faraó e se esquece do nosso amigo José lá na cadeia. E como eu disse, isso se passa ali mais ou menos uns 2 anos. 2 anos José fica na cadeia ali injustamente preso. Mas aí tem a famosa ou o famoso sonho do faraó que ninguém interpreta, que ninguém consegue entender. Chamam-se os entendidos, até esses entendidos são meio que estranhos, né? Talvez lá muitas coisas erradas do ponto de vista bíblico cristão. É evidente, não eram cristãos, não criam no Deus da Escritura, então eram artimanhas, maneiras erradas de querer ver o futuro ou coisa assim. Mas
Quando então chamam esses entendidos e ninguém consegue compreender, ninguém consegue dar uma explicação para o faraó, aquelas famosas vacas gordas e depois, né, 7 vacas magras. Nós temos aqueles cachos de trigo cheios e depois os outros vazios. Até eu vou aumentar aqui um pouquinho para você visualizar melhor, né? O que isso queria dizer? 7 vacas gordas, 7 vacas magras, uma ligação com o rio Nilo, né, que era um ícone dentro do contexto do Egito, era um símbolo de prosperidade, né? A parte da agricultura estava muito ligada ao rio Nilo. Então, ali do rio Nilo surgem tudo isso, né? Essas coisas, vacas e trigo e tudo mais. O que isso queria dizer? Qual era o significado? Ninguém entendia. Nessa hora, o nosso amigo copeiro diz, mas espera aí, tem alguém lá na prisão. Poxa, 2 anos atrás. Ou seja, demorou, mas pelo menos lembrou, né? 2 anos depois, ou em torno de 2 anos depois, o nosso amigo copeiro lembra de José. Só olha, eu conheço alguém aí que é bom nesse negócio. Ele interpretou os sonhos meu e do copeiro, e assim como ele falou, de fato aconteceu. E o que o nosso amigo faraó faz? Chama ele, mas espera aí, já tem um monte de gente aí que ninguém entendeu, vamos dar uma chance para esse cara também. E a partir daqui também muda-se um contexto na vida de José. Então José sai da cadeia, ele é preparado, né, para estar na presença do faraó, tem a ver com a roupa, com a questão de cabelo, né? Os egípcios raspavam o cabelo. Então ele é preparado para estar na presença do nosso amigo faraó. Então aqui nós temos um momento interessante. Depois de todo esse caminho, né, ser vendido pelos irmãos, parar no Egito, ser preso injustamente, ficar um tempo na cadeia, né, do seu amigo lá, o copeiro, ter esquecido, a partir daqui as coisas começam a mudar. Então, nós temos 13 anos aí de grande dificuldade na vida de José. Então, qual é a idade que José sai da cadeia e as coisas começam a mudar? 30 anos. Qual é a ligação com a vida de Jesus? Também em torno ali, a gente não sabe exatamente, mas provavelmente com 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista e inicia todo o seu ministério aqui na terra. Logo é tentado, depois chama os discípulos e aí começa o seu trabalho ministerial. Ou seja, uma ligação muito interessante também com José e Jesus. Então ele sai da cadeia, vai lá, interpreta os sonhos e o faraó fica admirado. O Deus que você crê é um Deus interessante, é extraordinário. Não se sabe se o faraó de fato creu no Deus da Bíblia, no Deus do Antigo Testamento, o Deus verdadeiro. Não se sabe direito. Provavelmente ele continuou com a idolatria, seguindo aí outros deuses e assim por diante. Mas o testemunho que José dá foi extraordinário. E ele coloca então José numa postura, numa posição fantástica. Ele era a pessoa mais importante depois do faraó. E a partir dali, José começa então a organizar toda a parte de alimentação. Por que José foi parar no Egito para fazer isso? Porque mais tarde José vai dizer, olha, o mal que vocês fizeram contra mim, se referindo aos irmãos dele, que o venderam e assim por diante, Deus transformou isso em bem. Ora, a partir então desses 7 anos de muita fartura, José pôde guardar muita comida no Egito. Ele não conseguiria fazer isso lá onde ele vivia com a sua família, em torno de 70 pessoas. Não teria a logística necessária para guardar tanta comida. E lá no Egito, então, Deus torna esse mal dos irmãos de José num bem e faz com que lá no Egito José tenha condições de cuidar, de preparar, construir celeiros e guardar muita comida. E é isso que José faz. José guarda muita comida nestes 7 anos de muita fartura, porque na sequência, conforme o sonho do faraó, viriam 7 anos de muita miséria. E aí nós sabemos um pouco da história. Qual é a ligação disso com a história de Jesus?
Pense um pouco aí que eu já respondo, né? Na sequência, vemos que depois de um tempo, a família de José, lá os seus irmãos e o pai, a comida termina. E eles vão comprar então lá no Egito e José conhece eles. José reconhece os irmãos. Por que os irmãos não reconheceram José? Olha, primeiro porque José, para os irmãos dele, José era um escravo, estava, quem sabe, até morto, mas não um homem tão importante. E naquele momento em que os irmãos chegam até José lá no Egito, se cumpre o sonho de José, porque os irmãos vão lá e se prostram diante de José, assim como o sonho de José lá no começo da história. Então aqui se cumpre o sonho de José. Provavelmente também não reconhecem José porque ele está com uma vestimenta diferente, cabelo rapado, enfim, eles usavam pinturas no rosto. Tudo isso dificulta, o reconhecimento por parte dos irmãos de José. Mas o fato é que ali então eles compram a comida, quando vão embora, aí até o dinheiro vem junto, enfim, é toda uma preocupação, eles são acusados de espiões. Um irmão fica lá, o Simeão fica preso lá no Egito, porque eles mencionaram que havia outro irmão mais novo que não tinha vindo junto, o pai que ainda estava vivo. José sabia de tudo isso, E Benjamim então é solicitado: olha, não, na próxima vez vocês vão ter que trazer junto o Benjamim, senão vocês de fato podem ser considerados como espiões, fato que eles estavam negando. Vão para casa, a comida termina, e quando retornam, o Jacó não quer deixar. Não, peraí, já está lá. José eu já perdi, a Raquel eu já perdi, e agora vou perder mais os outros filhos, e mais o Benjamim. Então o Jacó não quer permitir que eles levem junto o Benjamim lá para o Egito. Só que os irmãos disseram: olha, nós não temos como ir sem levar ele junto, porque lá aquele governador disse que nós éramos espiões. Se não levarmos junto o Benjamim, não levarmos junto ele, nós vamos ser presos. Então o pai permite, e aí vai a história. E resumindo, chegam lá, o José reconhece eles novamente, reconhece o Benjamim, começa a ficar lá até meio emocionado, tem que se esconder para chorar, e em dado momento ele não tem mais como esconder, e ele então se revela aos seus irmãos. Um momento muito especial, muito bonito, onde José diz: olha, sou eu, sou eu. É interessante que aqui nesse momento os irmãos de José ficaram provavelmente brancos, amarelos, vermelhos, de medo. Porque olha, os irmãos acabaram vendendo o José. Queriam até matá-lo. Deixaram ele esperneando lá dentro do poço. Enfim, desprezaram o irmão. Agora é a hora da vingança. Agora o José pode fazer a mesma coisa com a gente, nos mandar matar, nos prender. José poderia fazer o que bem quisesse, era a pessoa mais importante do Egito depois do faraó. E José diz: não, agora vocês vão ver, agora é a minha vez, agora vem a vingança. Não, pelo contrário. José perdoa os seus irmãos, abraça os seus irmãos, beija os seus irmãos, chama o pai depois, mais tarde, e perdoa. E ensina muito sobre perdão. José perdoa aquele contexto de vingança, de ódio, de raiva por parte de seus irmãos, nos ensinando muito em nossos dias. Não é fácil, por vezes, perdoar quem nos prejudica, quem falou mal de nós, quem nos tratou mal, quem fez alguma coisa ruim com a gente. Não é fácil perdoar. Mas o que nos motiva a perdoar é o perdão de Deus. Jesus nos perdoa. Qual é o bem que nós fazemos para merecer o perdão de Jesus? Nenhum. É amor, é graça, é misericórdia.
É Deus que vem ao nosso encontro para nos perdoar, para nos ajudar, nos socorrer. Então essa história de José no final nos ensina muito sobre perdão. Perdoe. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, contra um conhecido teu, um amigo teu, alguém da igreja, alguém do seu trabalho, da sua família, perdoe. Viva com um coração mais leve, mais tranquilo. Isso não significa concordar com o erro, concordar com aquilo que fizeram contra nós, que fizeram contra você, não é concordar. Mas é não carregar um peso que não precisa ser carregado. Diga, olha, eu te perdoo. Né? Peça também perdão a Deus, porque também você é pecador, assim como eu, todos nós somos pecadores. E todos carecemos do mesmo perdão. O perdão que vem de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, esse final da história é um final muito bacana, muito bonito. Qual que é a ligação com Jesus? Ora, assim como Jesus perdoou aqueles que estavam lá maltratando ele, lembra na cruz? As pessoas estão debochando, as pessoas estão rindo, olha, você não é o cara, desce da cruz, salvou os outros, salve a gente agora. As pessoas estavam debochando, rindo de Jesus. E o que ele faz? Pede vingança a Deus? Ele diz, Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que fazem. Perdão naquela hora. Uma ligação muito próxima, estreita, com esse final da história também de José. Portanto, uma história muito bonita. A história de José é uma das histórias que eu particularmente mais gosto. Tem muitos detalhes, muitas coisas que se aplicam à vida de Jesus e que se aplicam à nossa vida também. Então, uma história que eu gosto muito e é muito bom contar essa história e relembrar essa história, recontar essa história, que sempre vai trazer ensinamentos para a nossa vida. Portanto, que a história de José também te inspire a esperar no Senhor, a aguardar no Senhor, a perdoar as pessoas, a pedir perdão a Deus, enfim, a viver essa fé sincera e verdadeira, de fato, com o Deus da Escritura, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a história de José te estimule também a querer conhecer mais histórias da Bíblia. Leia, aprenda, medite, busque conhecer essas histórias que a Bíblia tantas tem e que pode sempre nos ajudar a perceber que essas histórias, apesar de muito tempo atrás, trazem ensinamentos e aplicações para o nosso dia a dia. Que a história de José te estimule a sempre olhar para o amor de Deus por você. Amor esse demonstrado na vida e na obra de Jesus. Jesus é o teu Salvador. Jesus é aquele que veio para nós termos comunhão com Deus, ajuda e providência aqui, mas a morada celestial, onde aí sim não vai haver nenhum tipo de dor, sofrimento, tristeza ou preocupação, mas sim alegrias eternas. Sendo assim, que o bom Deus te abençoe, que o bom Deus te ajude a olhar sempre para essa história de José como uma ótima história para nos inspirar. Amém. Muito bem, gente. Chegando ao final do nosso estudo de hoje, Sempre é muito bom falar dessas histórias bíblicas, hoje falando da história de José. Muito bem, quem mais nos acompanha nessa noite, um abraço aí também especial para mais participantes, o Lúcio Moraes, seja bem-vindo. Também o Fabrício Pereira, boa noite, que bom, Fabrício, bom ter você em nossa companhia, em nosso estudo de hoje, que bom. Um abraço especial aí também para você, para sua família. Quem mais também? A Irani Sperin, muito bem, um abraço. Também a Orley, deixa eu ver aqui que está passando, Orley Felberg, lá de Porto Seguro, Bahia, boa noite. Também a Ari Krieger, boa noite. Quem mais? A Irani, eu já comentei, a Neuza Carta. Aqui as minhas mensagens aqui do Facebook estão
estão passando, né? Não é complicado. Deixa eu também tirar aqui essa imagem, aí fica mais fácil. Aí, né? Também a Elizabeth Brown, a Hilda Thompson, lá do Espírito Santo, né? Muito bem, quem mais? Também a Selma Tragel, do Espírito Santo, Lina Carvalho, né? Boa noite, a Liana Miller, aqui da congregação, muito bem, quem mais? Também o Elson Aydin, aqui da congregação, nosso presidente, um abraço. Também Isalete Schneider, lá de Lajeado, um abraço, Isalete. O Álvaro também, o Álvaro está na companhia aí, né? Que legal, um abração para você aí, né? Deus te abençoe. Também a Luciane Shimizu, que é amiga da Rose Martins, seja bem-vinda, que bom ter você também. Donizete Scottini, né? Um abração aí, Donizete. Muito bem. Quem mais? A Vera Suzana Fabisch Schlumpath, acho que é assim que pronuncia, né? Perdão se eu pronunciei errado. Alexandre Verley, boa noite. Muito bem, que bom, é um bom número aí, um grupo legal acompanhando o nosso estudo de hoje, né? Ok, gente, não sei se nós temos pedido de oração. Temos alguns aqui que a Ângela anotou para nós, né? Gente, eu não vou conseguir ler o nome de todos vocês aí, né? Mas enfim, sintam-se todos abraçados, tá? O Júlio Resch também. Quem mais aí? A Alzene Almeida, Paulo Erni, muito bem, legal, sintam-se todos abraçados aí e mencionados também, né? Não vou conseguir ler todo mundo, mas que bom que estão aí em nossa companhia, tá bom? Então vamos para a nossa oração, a oração de hoje. A Ângela então aqui pede, aliás, colocou as pessoas que pedem oração. O Narciso então orar pela Deise, que está com labirintite, uma dificuldade que a Deise já tem há um tempo, né? Vamos orar então para isso. Também a Flaviana dos Passos, orar pela sua família e pela sua sobrinha, que é médica e está na linha de frente aí no combate ao Covid. Né? Vamos orar então também pela Flaviana dos Passos, tá bom? Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai Celestial, obrigado pelo estudo de hoje, obrigado pelas pessoas que puderam acompanhar esse estudo, aqueles que ainda irão no futuro acompanhar, que, ó Deus, o Teu Espírito Santo sempre nos dê entendimento, nos dê compreensão da Tua Palavra, que ali possamos encontrar todo o consolo e toda a paz que precisamos, não somente por esses dias que vivemos, mas especialmente por esse momento angustiante que estamos vivendo, incertos, devido a essa pandemia que tem atingido o mundo todo. Ó Deus, nos dê sempre a certeza, assim como José, de que o Senhor está do nosso lado, nos amparando, nos socorrendo e nos ajudando. Te pedimos, ó Deus, por todas as pessoas que nos acompanham nessa noite, nesta live, neste estudo. Ó Deus, o Senhor conhece quem está com um problema de saúde, quem está com um problema de relacionamento, quem precisa praticar mais o perdão, quem precisa viver mais o perdão, pedir e dar perdão, aqueles que passam por alguma dificuldade no casamento, na relação com os filhos. Ó Deus, todas essas pessoas nós entregamos em Tuas mãos. E de modo especial te pedimos pela Deise, que está sofrendo pela labirintite. Ó Deus, cuide dela, também do Narciso, dê sempre a ela tranquilidade e a certeza da Tua providência e da Tua proteção. Falando em proteção também, ó Deus, te pedimos em favor da Flaviana dos Passos, que é médica e que, aliás, a sobrinha da Flaviana que é médica e que está na linha de frente, cuidando de pacientes, pessoas adoentadas e que tem também o Covid-19. Ó Deus, ampare a ela e tantos outros médicos e enfermeiros que cuidam de pacientes com essa doença e também com tantas outras doenças que trazem aflições para as pessoas. Abençoe, ó Deus, todos estes profissionais tão importantes nesse momento e também para a nossa vida. Senhor Deus, ouça a nossa oração, pois na colocamos em Tuas mãos, em nome e por amor daquele que veio a este mundo, Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Muito bem, gente. Então, é isso, né? Estamos no nosso horário já, passando um pouquinho do nosso horário, né?
Mas muito bem. Prometi para a Ângela que eu faria nosso estudo até 15 para as 8, né? 20 para as 8, mas não deu, né? Mas enfim, que bom que vocês permaneceram aí até o final acompanhando o nosso estudo de hoje, tá bom? Ok, acho que são esses aí, né? Se eu não conseguir então falar o seu nome, não se sinta ofendido, mas sinta-se abraçado, né? Com o desejo de que Deus continue cuidando da sua vida, cuidando da sua família. Convido para participar conosco do culto do próximo sábado aqui, por esse mesmo canal, o perfil da Congregação São Lucas, aqui de Curitiba, bairro Pinheirinho, às 19h30. O culto será aqui de casa mesmo. Eu, como estive no hospital lá com meu pai, estou de quarentena, então tomando alguns cuidados, e por isso o culto será aqui da minha casa mesmo, no culto, então, do sábado, às 19h30, tá bom? Você é o nosso convidado. Terça que vem, talvez nós não tenhamos o estudo bíblico sendo transmitido na terça-feira. Quinta-feira, sim, mas terça-feira nós teremos uma reunião com a diretoria nacional da igreja, da IELB, juntamente com os demais pastores, outros distritos, e será nesse horário do estudo. Então, eu provavelmente não irei conduzir o estudo na próxima terça, mas quinta-feira que vem o estudo acontece normalmente, tá bom? Desejo a todos vocês uma ótima noite, que Deus acompanhe e guarde a cada um, que tenham a certeza de que Deus é um Deus de amor e misericórdia, tá bom? Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até a próxima.